No coração da Florença do século XIII, uma cidade dividida por riqueza e conflitos, 7 homens buscavam uma vida além do mundo material. Eles eram comerciantes, bem-sucedidos e respeitados, mas seus corações ansiavam por algo maior, serviço a Deus. Esses homens, Bonfilius, Alexis, Alessio, Falconieri, Amadeus, Benedite, Rio, Manetus e Sostene, eram devotos da Santíssima Virgem Maria. Inspirados pela graça divina, eles deixaram para trás suas vidas de comércio para se dedicarem à oração e ao serviço, buscando a solidão. Eles se retiraram para Monte Cenário em 1233. Lá, eles abraçaram uma vida de penitência, oração e pobreza, dedicando-se à Virgem Maria sob o título de Servos de Maria, mais tarde conhecido como Ordem dos Servitas. Entre eles estava Alessio Falconieri. Humilde e devoto, ele escolheu nunca ser ordenado padre, considerando-se indigno de tal honra. Em vez disso, ele serviu seus irmãos com humildade, concentrando-se em uma vida de sacrifício silencioso e serviço. A Ordem dos Servitas cresceu, espalhando-se pela Itália e além. Sua missão era imitar a compaixão de Maria aos pés da cruz, dedicando-se a obras de misericórdia e pregação. Santo Alessio viveu mais de 100 anos, testemunhando o reconhecimento da Ordem dos Servitas pela Igreja. Em 17 de fevereiro de 1310, ele passou para a glória eterna na festa dos 7 santos fundadores. Canonizados em 1888, esses 7 homens continuam sendo um exemplo de fé, humildade e devoção. Seu legado vive na Ordem dos Servitas, um testamento do poder de entregar tudo pelo amor de Cristo e sua Mãe Santíssima. Santos 7, santos fundadores, rogai por nós. Nos corredores silenciosos de um mosteiro dominicano, onde oração e arte se entrelaçavam, o pincel de um homem trouxe luz divina à tela. Seu nome era França Giovanni da Fiesole, mas o mundo o conheceria como Beato Angélico, abençoado Angélico, nascido por volta do ano de 1395 nas colinas da Toscana. Guido di Pietro demonstrou um talento precoce para a pintura. Mas seu talento não era para a fama mundana. Em vez disso, ele buscou uma vocação mais elevada. Por volta de 1418, ele entrou para a Ordem Dominicana no convento de San Domenico em Fiesole, assumindo o nome de França Giovanni. Para França Giovanni, a arte não era meramente um ofício, era um dever sagrado. Ele acreditava que para pintar Cristo, é preciso primeiro viver Cristo. Sua vida foi dedicada à oração, humildade e contemplação, virtudes que irradiavam por meio de sua arte. Suas obras, ricas em cores luminosas e beleza celestial, eram mais do que pinturas. Eram orações em pigmento, teologia em pinceladas. Dos afrescos de São Marcos em Florença aos retábulos do Vaticano, a arte de Beato Angélico era uma ponte entre o céu e a terra. Uma de suas obras-primas mais famosas, a Anunciação, captura o momento da revelação divina. Observe como a luz filtra pela cena, como a expressão da Virgem é de serena aceitação. Cada detalhe sussurra o mistério divino. A arte e piedade chamaram a atenção do Papa Nicolau V, que o convidou para Roma. Lá, ele adornou os aposentos papais com cenas bíblicas, seu trabalho imbuído da mesma reverência de sua vida. Embora lhe fossem oferecidos altos cargos, França Giovanni permaneceu humilde, recusando honras mundanas. Sua única aspiração era servir por meio de sua arte. Em 1455, ele passou para o descanso eterno. Mas seu legado perdura, não apenas em museus e capelas, mas nos corações daqueles que, séculos depois, ainda se encontram elevados ao céu por sua visão. Em 1982, o Papa João Paulo II reconheceu oficialmente a santidade de França Giovanni, beatificando-o como Beato Angélico, o Beato Angélico. Hoje, ele continua sendo patrono dos artistas, um lembrete de que a beleza é um caminho para o divino, que seu trabalho continue a nos inspirar a buscar a beleza, a verdade e a presença do divino em tudo que criamos. Abençoado Angélico, rogai por nós. Nos anais da história cristã, há muitos santos cujas vidas brilham como faróis de fé, humildade e devoção. Entre eles está São Conrado Confalonieri,
um nobre que abandonou a riqueza e o privilégio para abraçar a vida de um humilde eremita franciscano, nascido em Calendasco, Itália, em 1290, Conrado era um jovem nobre que vivia uma vida de luxo e facilidade. Ele era casado e desfrutava dos privilégios de seu status aristocrático. No entanto, um único evento mudaria o curso de sua vida para sempre. Um dia, enquanto caçava, Conrado ordenou que seus assistentes ateassem fogo em arbustos secos para expulsar a caça escondida. As chamas, no entanto, se espalharam incontrolavelmente, consumindo campos e florestas. Quando as autoridades investigaram a devastação, um homem inocente foi acusado e condenado à morte. Tomado pelo remorso, Conrado deu um passo à frente e admitiu sua culpa, salvando o homem inocente. Como penitência, ele e sua esposa venderam todos os seus bens e se dedicaram a uma vida de oração e serviço. Conrado deixou sua casa e viajou para Noto, Sicília, onde abraçou uma vida de solidão e contemplação como um eremita da Ordem Terceira Franciscana. Ele vivia em uma caverna, dedicando seus dias à oração, penitência e ajudando os necessitados. As pessoas começaram a reconhecer sua santidade, e muitos buscavam sua orientação e orações. Durante seus anos de solidão, Conrado teria realizado muitos milagres. Ele curou os doentes, multiplicou comida para os famintos e viveu do pouco que a natureza fornecia. Sua profunda união com Deus lhe concedeu o dom da profecia e da sabedoria espiritual. Após anos de vida santa, São Conrado Confalonieri faleceu em 19 de fevereiro de 1351. Sua reputação de santidade continuou a crescer e ele foi canonizado pelo Papa Leão X em 1515. Hoje, ele é lembrado como o santo padroeiro dos eremitas e daqueles que buscam arrependimento. Sua vida é um testamento do poder da transformação, humildade e fé em Deus, que possamos, como São Conrado, buscar o caminho da santidade, abraçando a misericórdia de Deus e compartilhando seu amor com o mundo. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais histórias de fé e inspiração. No coração da Sicília, na cidade de Catânia, viveu um homem cuja santidade e fé deixaram uma marca duradoura na história. Esta é a história de São Leão de Catânia, o bispo milagreiro. Nascido no início do século VIII, Leão era uma criança devota e piedosa, dedicada aos ensinamentos de Cristo. Ele passou seus primeiros anos estudando as Escrituras e crescendo na fé, preparando-se para uma vida de serviço a Deus. Sua sabedoria e virtude rapidamente lhe renderam um lugar entre o clero. Com o tempo, Leão foi escolhido para se tornar o bispo de Catânia. Ele era conhecido por sua profunda fé, humildade e generosidade. Mas o que realmente o diferenciava eram os milagres atribuídos a ele e sua luta inabalável contra a heresia. Uma das histórias mais famosas sobre São Leão é seu encontro com um feiticeiro chamado Eliodoro. Este homem desviou muitas pessoas com suas artes obscuras. Mas Leão, armado com o poder de Deus, se opôs a ele. Dizem que Leão confrontou Eliodoro e, por meio de orações fervorosas, o derrubou, provando a supremacia da fé sobre o engano. A bondade de São Leão se estendeu a todos. Ele cuidou dos doentes, dos pobres e dos sofredores. Muitas curas milagrosas foram atribuídas a ele, fortalecendo a fé daqueles ao seu redor. Após uma vida devotada a Cristo, São Leão faleceu por volta do ano 785. Mas seu legado continuou vivo. Até hoje, ele é venerado como um santo padroeiro de Catânia. Um protetor contra o mal e um farol de fé inabalável, São Leão de Catânia continua sendo um símbolo de coragem, fé e caridade. Sua história nos lembra que o verdadeiro poder não está na magia ou no engano, mas na confiança inabalável em Deus. Se você encontrou inspiração na vida de São Leão, compartilhe sua história e deixe sua fé continuar a brilhar em nossos corações. Obrigado por assistir. Nos anais da história da Igreja, poucos nomes brilham tanto no reino da Reforma quanto São Pedro Damião, um homem de fé inabalável, dedicação feroz e profunda sabedoria. Bispo de Ostia, cardeal e doutor da Igreja, São Pedro Damião viveu uma vida de extrema piedade e abnegação, dedicando-se à purificação da Igreja e à renovação da vida monástica. Nascido em 1007 em Ravenna, Itália, Pedro cresceu em um mundo repleto de corrupção e turbulência. Órfão ainda jovem, ele foi acolhido por seu irmão mais velho, que o tratou com severidade.
No entanto, seu outro irmão, Damião, reconheceu o brilhantismo de Pedro e o enviou para estudar em Faenza e Parma. Por gratidão, Pedro adotou o nome Damião como parte do seu, ansiando por uma vida de disciplina espiritual mais profunda. Pedro Damião renunciou ao mundo e se juntou à ordem camaldulense, um ramo mais rigoroso dos beneditinos. Na solidão do mosteiro, ele abraçou a extrema austeridade, jejum, automortificação e incansável devoção à oração e ao estudo. O século XI foi uma época de grave declínio moral dentro da Igreja. A simonia, a compra e venda de cargos eclesiásticos, era desenfreada, e o celibato clerical era amplamente desconsiderado. São Pedro Damião não conseguia ficar em silêncio. Por meio de seus escritos e cartas inflamados, ele repreendeu ferozmente a corrupção, instando padres e bispos a levarem vidas de santidade e integridade, reconhecendo seu zelo e sabedoria. O Papa Estevão IX o nomeou bispo de Ostia e cardeal. Embora relutante, Pedro obedeceu por dever. Ele trabalhou incansavelmente para implementar reformas, defendendo o papado, fortalecendo a disciplina monástica e guiando a Igreja em tempos turbulentos. Apesar de sua alta posição, ele ansiava pela solidão da vida monástica e frequentemente buscava permissão para retornar. Em 1072, São Pedro Damião faleceu ao retornar de uma missão de paz. Seu legado continuou vivo e, em 1828, o Papa Leão XII o declarou doutor da Igreja, reconhecendo seu brilhantismo teológico e espírito reformador. Hoje, São Pedro Damião é lembrado como um modelo de santidade, um reformador destemido e uma luz-guia para aqueles que buscam viver uma vida de verdadeira devoção. Seus escritos continuam a inspirar clérigos e leigos, lembrando-nos da necessidade de fidelidade, humildade e compromisso inabalável com Cristo. Vamos passar fielmente por este mundo passageiro, para que possamos ganhar as alegrias eternas do céu. São Pedro Damião, rogai por nós. No coração da Itália do século VI, na vibrante cidade de Ravenna, um homem deixou um legado duradouro de fé, arte e devoção. Esta é a história de São Maximiano, o reverendo bispo de Ravenna. Nascido por volta do ano 499, Maximiano era um humilde homem de fé, provavelmente da Ístria, a península na atual Croácia. Seus primeiros anos permanecem em grande parte desconhecidos, mas sua devoção à Igreja o levou a se tornar um diácono e, mais tarde, um padre. No ano 546, o imperador Justiniano o nomeou bispo de Ravenna, uma posição de grande influência na Igreja Ocidental. Embora inicialmente impopular entre o clero e os leigos, Maximiano logo provaria sua dedicação por meio de sua fé e liderança inabaláveis. Maximiano supervisionou um dos maiores períodos artísticos e arquitetônicos da história de Ravenna. Sob sua orientação, a magnífica Basílica de San Vitale foi concluída, uma obra-prima da arte bizantina. Repleta de mosaicos impressionantes que ainda cativam os visitantes hoje, uma de suas contribuições mais famosas foi a dedicação da Basílica de São Apolinário em classe, adornada com mosaicos de tirar o fôlego que retratam a transfiguração de Cristo e a imagem de Santo Apolinário, o primeiro bispo de Ravenna. O nome de Maximiano está gravado para sempre na história, literalmente, em um dos mosaicos mais famosos de Ravenna. Na grande abside de San Vitale. Ele está ao lado do imperador Justiniano e sua corte, segurando uma cruz de joias, um símbolo de seu papel como líder espiritual e guardião da fé. Este mosaico não apenas imortaliza Maximiano, mas também destaca os laços estreitos entre a Igreja e o Império Bizantino durante seu tempo. Maximiano serviu como bispo de Ravenna até sua morte no ano 556. Sua liderança fortaleceu a Igreja, e seu compromisso com a fé e a arte continua a inspirar gerações. Declarado santo, Maximiano é lembrado por suas contribuições à arte cristã, arquitetura e vida espiritual de Ravenna. Suas relíquias são veneradas, e seu nome vive como um testamento da era de ouro da fé e da criatividade. O legado de São Maximiano não é encontrado apenas em livros de história, está gravado nas paredes e tetos dos espaços sagrados de Ravenna. Sua visão e devoção continuam a brilhar, nos lembrando do poder da fé e da beleza da inspiração divina. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e explorar mais histórias dos santos que moldaram a história. No coração da Itália do século XIII, a vida de uma jovem mulher deu uma guinada dramática, do pecado à santidade, do desespero à graça divina.
Esta é a história inspiradora de Santa Margarida de Cortona, a segunda Maria Madalena. Margarida nasceu em 1247 em Laviano, uma pequena vila na Toscana. Ela cresceu em uma casa simples, mas sua vida estava longe de ser fácil. Quando ela tinha apenas 7 anos, sua mãe faleceu e seu pai logo se casou novamente. Quando adolescente, Margarida procurou escapar de seu lar problemático. Ela foi atraída pelo charme e riqueza de um nobre de Montepulciano e se tornou sua amante, vivendo no luxo por quase 9 anos. Embora tivesse conforto material, seu coração estava inquieto. Um dia, o mundo de Margarida foi destruído. Seu amante não voltou para casa e, após dias de espera, ela partiu para encontrá-lo. Para seu horror, ela descobriu seu corpo sem vida em uma floresta. Assassinado em circunstâncias misteriosas, tomada pela tristeza e culpa, Margaret viu isso como um chamado divino para despertar. Ela percebeu o vazio de sua vida passada e buscou um novo caminho, um de arrependimento e devoção, com nada além das roupas do corpo. Margaret fugiu para a cidade de Cortona. Lá, ela buscou refúgio com os frades franciscanos, que a guiaram em uma vida de penitência. Ela desistiu de todas as posses mundanas e abraçou a pobreza extrema. Dedicando-se à oração e aos atos de misericórdia, sua transformação não foi imediata. Margaret lutou com seu passado, lutando contra tentações e dúvidas. Mas com fé inabalável, ela encontrou paz na misericórdia de Deus. Margaret se dedicou aos pobres e doentes, fundando um hospital em Cortona e se tornando um farol de esperança para os sofredores. Ela também teve visões místicas, nas quais Cristo falou com ela, chamando-a de a Terceira Ordem Franciscana. Sua profunda espiritualidade e atos de caridade lhe renderam uma reputação de santidade. Pessoas de todos os lugares buscavam seu conselho, e ela se tornou conhecida como uma santa viva. Em 22 de fevereiro de 1297, Margaret faleceu, deixando um legado de arrependimento, misericórdia e fé inabalável. Em 1728, o Papa Bento XIII a canonizou como Santa Margarida de Cortona, reconhecendo-a como um modelo de conversão e graça divina. Suas relíquias repousam na Basílica de Santa Margarida em Cortona, onde os peregrinos continuam a buscar sua intercessão. Sua história nos lembra que nenhum passado é muito quebrado para a misericórdia de Deus, e nenhuma alma está além da redenção. A vida de Santa Margarida de Cortona é um testamento do amor ilimitado de Deus, uma jornada das trevas para a luz, do pecado para a santidade. A história dela continua a inspirar aqueles que buscam perdão e uma vida renovada em Cristo.